E aí, olha onde eu tô? Eu tô aqui pronta para começar uma aula, mais uma aula da minha plataforma, Programa Elite na Harmonização Facial. Gente, sinceramente, eu acredito muito que para romper novos resultados na nossa carreira, a gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando. E foi por isso que eu quis montar uma aula com 7 passos sobre como elas podem aumentar o alcance, aumentar as contas delas ali no perfil do Instagram e, obviamente, isso vai trazer resposta, melhora no rendimento de novos agendamentos e também faturamento. Então eu acho que essa aula aqui, ó, tá imperdível, viu? Vem comigo! Hello! Hoje nós vamos focar nessa aula no crescimento do Instagram de vocês, ou seja, nesse crescimento que vai transcender a tua clínica, a sua agenda. De novo, nós profissionais, né, que trabalhamos aí com atendimentos, com clínica, procedimentos estéticos, muito mais do que um perfil, né, de Instagram para crescimento ali de conteúdo, ou até mesmo que a gente chama hoje em dia de blogueiro, não conecta. E aí é preciso ter estratégia para que você cresça de maneira ali pautada com intencionalidade. Intencionalidade de quê? Aquele crescimento do teu Instagram virar um número maior de agendamento, mais pessoas agendadas com você ou marcando o agendamento aí, avaliações, você aumentar o seu faturamento. Então aqui o nosso objetivo é completamente esse, o objetivo de ter uma venda no final. Então eu separei hoje 7 passos, né? Serão 7 chaves ali pro teu crescimento, pro teu romper, para que você cresça de maneira assim, surreal o teu Instagram. Quantas aqui, me respondam no chat, quantas aqui sentem que estão com o Instagram de vocês estagnado? Sentem que não estão crescendo, sentem que faz um tempo que você gera conteúdo, mas parece que ninguém vê, parece que ninguém tá interagindo com você, ninguém tá chegando de novo na sua conta do Instagram. Como eu disse, a sua conta do Instagram ela vai refletir e muito no seu agendamento, na tua busca de novos pacientes, buscando pelo teu trabalho, se interessando por você. Então, por isso que é importante você ter esse discernimento. Passo de número 1. Fazer a conta ser encontrada por pessoas diferentes, pessoas novas que se interessem ali pelo seu trabalho. Fala assim, nossa, eu não conhecia a doutora Dani. Meu Deus, onde é que a doutora Dani tava? Eu preciso dessa mulher na minha vida. Porque, gente, isso acontece comigo todos os dias. Ontem mesmo eu atendi 2 pacientes, primeira avaliação, começaram a fazer o planejamento ali facial comigo e que falaram, Bia, eu não te conhecia até algumas semanas atrás, encontrei, você apareceu pra mim, é isso que eu quero que você faça com a sua conta, apareça pra essa pessoa. Você apareceu pra mim, eu fui olhar o teu trabalho, eu fui olhar teu feed, eu fui olhar tua bio, eu gostei e eu prontamente agendei uma consulta e eu quis vir passar com você. Você me gerou muita confiança, muita credibilidade. Então, nesse ponto, o que me faz conseguir furar novas bolhas, chegar para novos seguidores e ter um público novo sempre me encontrando? 2 conteúdos que você tem que ter prioridade no teu perfil. Reels e carrossel. Para uma conta no Instagram crescer de semana para semana, de mês para mês, você precisa ter uma demanda alta de Reel e carrossel. No nosso, atual momento, mínimo um conteúdo por dia deve estar sendo postado na tua conta, tá? A gente tem 2 mecânicas aí de crescimento, eu vou falar sobre as 2, mas para você atrair novos seguidores, o Instagram ele tende a entregar muito Reel e carrossel. São formatos aí para conquistar um crescimento da sua conta. E aí, eu quero que você atente ao seguinte, muitas de vocês falam assim, sei lá, eu não tenho criatividade, eu não sei o que eu falo, eu não sei sobre que assunto. Agora vem o pulo do gato, tá? Agora eu vou dar pra vocês um pulo do gato. Pra todas as vezes que vocês dizem que essas objeções, eu não sei o que falar, eu não sei porque as pessoas não estão se interessando no que eu tô falando. Calma, existe uma coisa chamada urgências ocultas. Por exemplo, quando você tá numa roda de amigas, né? Aí você fala, gente, fulana trabalha com isso, nananã, e eu trabalho com harmonização facial. Nesse momento em que você fala que você trabalha com harmonização facial, surgem ali gatilhos, dúvidas ocultas que as pessoas nem sabem que tem, só que elas têm essas dúvidas. E é nesse lugar que você se torna meio que uma mágica criando conteúdo, porque você cria conteúdo para as dúvidas ocultas do seu público. Isso faz com que as pessoas gostem muito mais do que você está falando e tenham interesse de rolar o teu carrossel e até a última página do carrossel. Porque às vezes a gente como profissional, a gente fica tão imersa naquele assunto, né, no que a gente atua todo dia, no que nós fazemos todo dia, que nós não conseguimos observar quais seriam os tópicos mais interessantes sobre o nosso trabalho, sobre as coisas, né, que as pessoas possam ter possíveis dúvidas. E aqui é aonde você vai
de fato, ser assertiva com seu conteúdo e não produzir qualquer conteúdo. Qualquer conteúdo não serve. Dentro dessas dúvidas ocultas, eu te sugiro que você grave essas 4 urgências ocultas. Escreva aí. Você precisa de ter criativos, conteúdos de carrossel e reel que tirem dúvidas, dores, desejos e que também falem de assuntos relacionados. Você pode fazer isso e eu vou compartilhar minha tela com vocês porque eu já fiz esse dever de casa para mostrar para vocês como vocês vão fazer daí. Eu vou abrir com vocês agora o meu chat GPT para vocês verem quantas ideias ele já me deu e eu vou mostrar para vocês agora, que eu tenho certeza que isso vai ajudar e muito. Vocês podem fazer exatamente isso daqui, tá? Eu entrei no meu chat GPT e eu botei assim, ó: sou especialista em harmonização facial. Quero criar conteúdos virais para o meu Instagram falando sobre esse tema, harmonização facial. Preciso que crie 10 ideias de Reels, poderia ser Reels/carrossel, para cada um desses tópicos sobre o meu assunto. Desejos, dores, dúvidas e assuntos relacionados. E olha que mágica que o chat fez para mim. Nesse momento, eu tô olhando para 10 possibilidades de conteúdos sobre desejos, ou seja, desejos ocultos do público em relação à harmonização facial. Aí aqui eu vou tirar um aqui só para você entender que faz sentido para você. Sei lá. O dia em que uma paciente se viu bonita de novo. Você, através desse tema, desse carrossel, você pode trazer um conteúdo que impacte alguém do outro lado da tela. Esse é legal, eu gostei do primeiro. O rosto que você imagina versus o rosto que você realmente precisa. Ou seja, aqui você pode trazer conteúdo de quebra de paradigma dentro dessa dúvida aí, né, desse desejo oculto do seu seguidor que você nem imagina. Bia, gostei de 1 ou 2, não gostei de todos. Você pode recalcular, pedir ao chat criar mais 10 desejos para até você encontrar algum que te agrade também. Vamos ao próximo. Dores. Ó, dores que fazem o público parar e ouvir você, se identificar. Olha que interessante. Você que está evitando tirar foto de lado, é por causa disso aqui. Olha que legal esse tópico. Ou, você fez procedimento e odiou. Calma. Você percebe que é um tópico que prende a pessoa? Tipo assim, como assim você fez procedimento e você odiou? Calma. Inclusive, tem um vídeo na minha página, tá? No meu perfil, de antes e depois, que é uma harmonização masculina, e eu falo, esse paciente tem 50 anos de idade e ele se arrependeu de ter feito harmonização facial. Aí eu explico tudo que eu fiz no rosto dele. Ó, o tópico já prendeu a pessoa. No final do vídeo, eu falo, ele se arrependeu de não ter feito antes a harmonização facial. Esse foi o maior arrependimento dele. É muito legal porque você tira ideias, você tira aqui com certeza é uma criatividade já direcionada para dar certo. Outra aqui, ó, você não tá feia, está sem sustentação. Ou seja, você até podia trocar. Você não está envelhecendo, você está sem sustentação, você não está derretendo, você está sem sustentação. Enfim, aqui são as primeiras ideias para você ir lapidando. E você pode selecionar alguma ideia que você goste e falar, chat, gostei dessa ideia, desenvolva sobre esse tópico o meu carrossel, o meu reel. Vamos às dúvidas do público. Dói? Dói é uma dúvida muito grande. Qual a diferença entre ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno? Gente, o nosso público, eles têm dúvidas que nós nem imaginamos, dúvidas genuínas, que pra você às vezes, não acredito que eu vou fazer um vídeo falando qual é a diferença entre botox e preenchedor facial. As pessoas têm dúvidas, às vezes você não tá no lugar delas e por isso você não cria conteúdos respondendo sobre esses tópicos. Outras 10 ideias aqui, ó, assuntos relacionados. Assuntos relacionados têm a ver com o quê? Trends, assuntos envolvidos com cultura, bastidor, estética, lifestyle. Esses assuntos relacionados, gente, dependendo do hype, né, do assunto do momento, eles vão mudando. Então aqui é uma coisa que a gente tem que estar atento e acompanhando os assuntos do momento, tá? Geralmente é algo que ajuda muito você ser disruptiva e alcançar mais pessoas, quando você fala dos assuntos do momento. Então vamos lá. As 3 tendências de beleza de 2025 e como isso muda a ROF. Legal? Os erros que eu nunca deixo as minhas pacientes cometerem. Muito legal. Você sabe qual é o formato do seu rosto? Ele muda tudo. Ou seja, trazendo aqui ideias que a gente não está necessariamente falando de técnica, de caso, mas você está ganhando audiência para escutar sobre um tópico que a pessoa nem sabia que ela tem interesse em te escutar. Falando sobre. O que ninguém te conta sobre envelhecer bem. Cara, esse tópico é maravilhoso. E isso daqui, para vocês poderem ser mais assertivas no tempo de vocês de construir conteúdo, é maravilhoso. Bia, é só isso que você acha que faz sentido pra gente crescer desse jeito que você tá falando? Não. Aqui eu vou te dar o passo de número 2.
você precisa impulsionar os seus conteúdos. Quantas de vocês aqui trabalham ou têm, sei lá, gestor de tráfego? Se não tem, quantas de vocês aqui impulsionam os conteúdos que vocês criam na conta de vocês? Respondam pra mim aqui no chat. Muitas vezes você impulsiona alguns baseado até mesmo nos conteúdos que você mais gosta, enfim, em conteúdos que você acha que aquele ali teve um pouquinho mais de comentário e afins. O que eu quero te trazer de estratégia? Depois que você posta conteúdo, espera ali, 1, 2 dias, já é um tempo legal para você deixar esse conteúdo performar organicamente. Mas eu te sugiro que você impulsione sempre com a menor quantidade possível e a gente pode começar esse impulsionamento com R$6 por dia. Gente, R$6 por dia, tá? Impulsione o máximo de conteúdos que você tiver aí no seu perfil. Pra quê, Bia? Pra que você possa acompanhar o gerenciador seu de anúncio e analisar ali, geralmente, a cobrança desse anúncio, e o anúncio que eu tô falando agora é para que as pessoas conheçam o seu perfil. Não é impulsionamento para agendamento, tá? Tem uma diferença muito grande aqui. Eu quero que você tenha os melhores conteúdos e para isso eu te ensinei como você vai ser assertiva com os melhores conteúdos, olhando ali, né, tendo essa ajuda de dores, desejos, assuntos relacionados com o ChatGPT. E aí, através desses assuntos relevantes, você vai impulsionar ali para que as pessoas venham para o seu perfil, para que as pessoas conheçam o seu perfil. Pronto. Bia, isso faz sentido? Faz demais. Isso faz com que as pessoas comecem a te conhecer, te encontrem. E muitas vezes esse clique para conhecer o perfil é um clique muito barato, é um clique de centavos. Hoje, eu tenho mais de 100 posts meus sendo impulsionados, tá bom? Cada um ali com valores razoáveis, porque eu gosto de testar quais estão performando melhor do que os outros, olhando o meu gerenciador. Gente, eu tenho um conteúdo sendo impulsionado com 10 centavos. Eu tô pagando 10 centavos no conteúdo ali por seguidor. Então, o meu crescimento, ele se torna muito mais escalável desse jeito. Agora, também tem um ponto aqui, um parênteses. Para que você não corra o risco, tá, de deixar a coisa correr sem parâmetros, você precisa ter o hábito de não só impulsionar, mas sempre ir ali no seu gerenciador de anúncios e olhar como é que está sendo a performance do conteúdo. Se por acaso, depois de um tempo, um conteúdo que estava te custando centavos passa a te custar R$2, R$3, aí já não faz sentido, você pode parar aquela campanha. Mas as melhores campanhas que eu tenho hoje me custam centavos para as pessoas me conhecerem no Instagram. E eu venho ganhando muitos seguidores. Vocês vão ver que possivelmente em 2 semanas, no máximo, eu vou bater 700 mil seguidores no Instagram. Mas olha só o que eu tô fazendo. Eu faço conteúdo direcionado, tô fazendo ali essa campanha para que as pessoas visitem o meu perfil e eu tenho conteúdo pagando centavos. Centavos para que as pessoas me conheçam. Uma prática muito unânime do mercado, principalmente de pessoas que trabalham aí com gestor de tráfego, de empresa, de agência, é criar conteúdo, né? Ou te pedir para você criar conteúdo que ele impulsiona para agendamento. E aí, no meu ver, o que não faz sentido nenhum, porque você tá pedindo para uma pessoa que nunca te viu, que não conhece seu perfil, agendar com você, e ainda assim esses anúncios para agendamento, para cair no WhatsApp, você tira a pessoa do Instagram. Vira um anúncio muito caro. Nem o Instagram gosta desse anúncio. Você vai tirar o seguidor que tá lá para cair no WhatsApp. E geralmente esses anúncios, eu já cheguei no Instituto Leal a pagar até mesmo R$50 por mensagem. E mensagem que às vezes não dá em nada, gente. Não dá nem agendamento. Então, não faz sentido nenhum. Comecem a entender qual a estratégia que você está usando, tá? Eu sei que geralmente é muito comum da nossa prática querer contratar alguém que faça, mas pode ser aí que você está perdendo dinheiro. Pode não. Deve ser aí que você está perdendo dinheiro. Ninguém vai olhar com tanto carinho quanto você para quanto você está pagando por anúncio, quanto você está pagando por publicação, publicação está dando certo, publicação está dando errado, tá? Você é a melhor pessoa para estar diante desse olhar cuidadoso, desse olhar assertivo de ver o seu investimento fazendo sentido, sua conta do Instagram crescer e a procura por agendamento também crescer, tá certo? Fica a dica. Vamos para o nosso terceiro tópico aqui, ó. Tenha um perfil organizado. Organizado, gente, no sentido de você precisa
ter informações essenciais. A sua bio precisa estar coerente. Já que nós estamos aqui falando de uma estratégia que vai chamar mais pessoas ali, novos seguidores pro teu perfil, nesse momento eles vão cair na tua página, tá? Com esses anúncios. Quando eles clicam ali no seu arroba, ele ainda não te conhece. Então pensa assim, ó, uma pessoa que não me conhece, tá caindo no meu perfil pela primeira vez. As informações precisam estar claras, com o que eu trabalho, a minha frase ali, né, de transformação do que eu faço. Então, com o que eu atuo, e aí pode ter o número do seu CRO, do seu CRM, enfim, o seu número de registro da sua carteira, ao lado da sua especialidade. A transformação que você proporciona na vida das pessoas, na minha bio tá harmonização facial sem exageros. Então, o que você proporciona na vida das pessoas é uma frase de transformação. Depois você pode colocar ali aonde você trabalha, é legal as pessoas saberem, isso fica fácil, facilitado. E tem que ter um link na bio. Tem que ter um link ou um Linktree. Se você for na minha bio hoje do Instagram, eu tenho um Linktree que a pessoa pode apertar naquele botão e se ela não quiser falar com ninguém, não quiser falar comigo, não quiser falar no direct, não quiser falar nada, ela já agenda a consulta dela. Ela já consegue clicar ali e fazer um agendamento. Então, eu facilito a vida desse novo seguidor que começa a me seguir e quer marcar uma avaliação, tá certo? A gente tem que ser intencional, porque vão estar chegando pessoas novas no seu perfil o tempo inteiro. Ainda falando sobre organização do perfil. Criem o hábito de, nos destaques, terem algo assim muito clean, muito limpo. O que eu te recomendo, tá? A pessoa, quando ela vem uma nova seguidora e ela cai no seu perfil de paraquedas, o primeiro destaque e o mais importante deve ser um destaque seu respondendo caixinha de perguntas. Tenha um hábito de toda semana abrir caixinha de pergunta. No melhor dos mundos, é quando uma caixinha fechar, você já abrir outra. Bia, o que isso faz? O que isso gera? Primeiro, você educa a sua audiência que você responde perguntas. Que você abre um lugar ali para que as pessoas possam te trazer o que elas estão pensando, te trazer dúvida, te trazer algo, um palco para ela de fala e você responde. Então isso ajuda com que as pessoas, com o tempo, vão cada vez mais interagindo com vocês nas caixinhas de pergunta. Esse primeiro destaque, na bio, é muito legal que seja você respondendo caixinha de pergunta. Por quê? Por mais que essa pessoa não entre no dia que você abriu caixinha de pergunta, ela entre num domingo de madrugada na sua conta, ela entre numa segunda-feira de noite na sua conta, numa quarta-feira de manhã na sua conta, ela consegue ver ali você tirando dúvidas interessantes por vídeo, preferencialmente, por texto, enfim, dúvidas interessantes que vai ali ajudar com que ela conheça melhor você e o seu trabalho. Só fazer caixinha? Não. Você vai ser estrategista. Por quê? Depois que você responder umas 5, 6 caixinhas de pergunta, você vai vir com uma caixinha de pergunta estratégica, onde você tem ali alguém te perguntando: doutora, amei seu trabalho, como eu faço para ser atendida por você? E aí você coloca em um story o link de agendamento do seu WhatsApp, do seu contato para que a pessoa possa agendar. E você deixa isso salvo no destaques, porque a pessoa, além de namorar todos os destaques de dúvidas suas, ela vai cair ainda numa possível ali caixinha de como agendar e clicar no link, por mais que ela esteja vendo esse story tempos depois. Então, isso é ser estratégica para poder ter essa bio ali que performa para você, que te vende o tempo inteiro, tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Nosso quarto ponto será, olha, além de ter a bio organizada, eu acabei de falar sobre o destaque, eu quero que você também se atente aos posts fixados no seu Instagram, ok? O post fixado no Instagram, você vai ver que você tem 3 possibilidades de ter posts fixados no Instagram. O que quer dizer isso? Seja novamente intencional. Nos posts fixados, o que eu te sugiro? Que você tenha um post ou de Reels, vídeo ou carrossel que ele te apresente, que ele de alguma forma explique quem é você, o que você faz, por que você trabalha com isso, enfim, a transformação que você causa na vida de alguém. Pode ter também um post fixado que seja para entender um pouco de você, mas não profissionalmente só, também da pessoa. Quem é a doutora Jennifer? Né? Eu quero me conectar com a doutora Jennifer. Então pode ter um post também no qual a pessoa se conecta com algo interessante da sua vida pessoal. É a doutora Beatriz Leal, olha, ela é tenista. Eu não sabia que a Bia era tenista, que a Bia jogava tênis. Eu posso ter um post ali que a pessoa se conecte com algo sobre mim. Isso é interessante. Ou até mesmo um outro post fixado onde você responde uma dúvida, como a gente falou ali, né, do nosso público, dúvidas, desejos, tá? Que ele tenha,
sobre o assunto que a gente trabalha, com a harmonização facial, que seja um pouco polêmico, que faça a pessoa, ficar ali presa naquele conteúdo porque você começou de uma maneira polêmica, igual eu falei anteriormente. Gente, sim, eu tenho que confessar. Eu tenho um caso de uma paciente que ela se arrependeu. Ela se arrependeu de ter feito harmonização facial. Você percebe que tem uma polêmica envolvida nisso? Pode ser sobre qualquer outra forma. Só te dei esse exemplo porque esse exemplo foi um exemplo que eu gosto muito. E aí você pode trazer o caso vai ser um caso brilhante. Pega um dos seus melhores casos ali, tá? Se tiver até mesmo essa paciente falando no final, seria assim, fora de série, tá? Porque aí você conseguiria rebater essa primeira frase polêmica com um depoimento ainda da paciente no final. Então aí fica uma dica para que você aproveite ao máximo também essa venda com esses 3 primeiros posts fixados. E depois que você trabalhe muito realmente ali nos resultados, na prova social. Se você for abrir o meu Instagram hoje, ele tá exatamente assim. Eu tô com 3 posts fixados que fazem que a pessoa se conecte um pouco comigo. E depois desses posts, eu tô trabalhando muito a minha autoridade. Eu tô postando antes e depois. Então, nós aqui trabalhando com harmonização facial, podemos sim usufruir desses antes e depois em formato de carrossel, em formato de reel, para fazer com que as pessoas se interessem pelo nosso trabalho, acreditem no nosso resultado. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Vocês estão gostando? Eu quero de fato que vocês compartilhem comigo o que vocês estão achando dessas dicas que vão com certeza mudar o jogo de vocês. Por favor, vão compartilhando aqui comigo, tá? Vamos para o nosso 5º passo, tá? A gente já tá acabando, faltam ali os últimos 3, mas eu tenho certeza que esses que eu já trouxe até agora fazem muito sentido você olhar para sua bio depois dessa call aqui com calma e repaginar, olhar com carinho e já planejar as mudanças que têm que ser feitas. Você que tá gostando dessa aula até agora, espera que você vai ver que vai fazer sentido até o final tudo que eu tô te falando. E outra coisa, para de bobeira. Venha logo participar do nosso programa, o Programa Elite. O link tá na bio desse vídeo aqui no YouTube para que você consiga caminhar perto de mim e até mesmo tirar suas dúvidas. Imagina se você estivesse aqui agora nessa tela, tirando a sua dúvida comigo, ao vivo. O quanto isso não poderia te ajudar na sua realidade, no seu atual momento da sua carreira. Eu tô aqui para isso, tirando as dúvidas de vocês. E eu tenho certeza que essas mulheres aqui vão crescer demais se colocarem tudo em prática. O 5º passo, tá? A sua bio, ela é imprescindivelmente o lugar onde a pessoa vai cair logo de cara. Então, nós temos que ter esse link ali na bio para converter as pessoas que estão chegando no seu perfil. E aqui eu quero fazer uma conta com você. Se você investiu R$1.000 em anúncio e você ganhou ao longo dos primeiros 30 dias 2.000 seguidores, você estaria pagando por cada seguidor novo um valor equivalente a 50 centavos. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendendo? Agora vamos imaginar um cenário maior, mais avançado. Se você tivesse investindo R$10.000 nesses conteúdos para aparecer para mais pessoas e você tivesse ganho 20.000 seguidores nos primeiros 30 dias, nos primeiros 30 dias você ganhou 20.000 seguidores e você investiu R$10.000. Desses 20.000 seguidores, algumas pessoas novas agendaram com você e você, com técnica ali que eu ensino do primeiro beijo, você converteu alguns novos tratamentos para sua clínica. E o seu faturamento desse mês foi de R$40.000. Você acabou colocando no seu bolso R$20.000 e ganhou novos 20.000 seguidores. Essa conta, ela é importante ficar clara para você. Você investe 10.000, você ganha 20.000 seguidores. Você consegue faturar com o agendamento R$40.000. 20.000 vai ser o seu lucro, porque os outros 20 você pagou em anúncio, então você colocou 20.000 no seu bolso e ganhou 20.000 seguidores. Percebe como a coisa tem que fazer sentido? Você tem que ficar analisando o quanto você está investindo, o quanto de seguidor está entrando na sua página e quanto você está convertendo para agendamento. E aí a coisa começa a se retroalimentar. Eu faturo mais porque eu estou aparecendo para mais pessoas, captando novos agendamentos, com novos agendamentos, estou fazendo fechando novos procedimentos. Fechando novos procedimentos, você começa a nutrir essa engenhoca do teu crescimento, tá? Da tua visibilidade. A sua conta começa a ser uma conta mais relevante e você também começa a ter um melhor faturamento por estar ali atraindo novos seguidores que estão agendando e fazendo procedimentos contigo.
Então, essa conta, esse lugar, que muitas vezes a gente delega para alguém. A gente fala assim, nossa, eu tenho que contratar um gestor de tráfego. E aí você contrata esse gestor e ele fica dizendo que você tem que produzir o conteúdo, dizendo que você não tem conteúdo suficiente, aí acaba impulsionando só 2, 3 vídeos seus, fica muito caro. Fica muito caro impulsionar poucos vídeos, poucos conteúdos, né? Com o tempo, o gestor de anúncio, esses vídeos vão ficando mais caros, eles passam a ser R$2, R$3, R$4, R$5 por clique. É muito caro. O teu custo deve estar sempre em torno de centavos. Mas para isso, você precisa usar a primeira chave dessa nossa conversa. Como criar reel e carrosséis que sejam interessantes o suficiente para fazer tua conta do Instagram crescer. Tudo isso vai ajudar a tua conta do Instagram, me escuta. Você vai crescer de maneira absurda se você fizer o que eu tô te falando nessa aula. 6º tópico, tá? Nossa 6ª chave aí. Faça anúncio de conversão. Então, aqui eu tô falando de algo que eu não falei até agora. Eu tô falando de algo novo. O que eu falei até agora? Você precisa ter conteúdos que quebrem ali as urgências ocultas, ok? Conteúdos que quebrem as dores, desejos, tá bom? Dores, desejos, dúvidas e assuntos relacionados ao assunto que você trabalha. Então, no nosso caso, harmonização facial. Fui no ChatGPT, criei 10 ideias de Reels e Carrossel. Por quê? Porque vocês já entenderam que a conta de vocês só cresce no Instagram com Reel e Carrossel. Esse é o formato para fazer a conta crescer. Só que você vai usar tópicos já inteligentes, tópicos que o chat te sugeriu. Então, tópicos ali tirando dúvidas, desejos, dores e assuntos relacionados. Você já entendeu, porque eu já te expliquei, como você vai organizar a bio, como você vai organizar os seus destaques de um jeito muito inteligente e como você vai organizar os 3 posts que ficam fixados no seu Instagram. Só isso? Não! Você vai começar com esse conteúdo a fazer anúncios no teu gerenciador ali de anúncios para que as pessoas conheçam o seu trabalho, para que as pessoas conheçam o seu perfil. E logo, esse tipo de anúncio custa centavos o clique, tá? O clique para que a pessoa caia no seu perfil, ele custa centavos. Aí eu dei esse exemplo, que se você investe R$1.000, tá? Em anúncios, e aí eu te sugiro que você pegue o máximo de vídeos possíveis ali, para não ficar nenhum anúncio muito caro para você. Hoje a minha conta tem 100 anúncios rodando, e eu tô pagando ali, no mais barato eu tô pagando 10 centavos, em um mais caro eu tô pagando até 60, 70 centavos. Mas eu não tô passando disso em nenhum dos anúncios, tá? Senão eu desligaria. Se você consegue investir R$1.000, você ganha 2.000 novos seguidores, ou seja, 2.000 novas pessoas que não te conhecem, que podem, através ali do teu perfil, querer marcar um agendamento e fazer algo, né, um tratamento com você, já deu ROI, já deu retorno sobre o investimento feito. E você teria pago ali 50 centavos por cada seguidor novo. Aí, vindo para o 6º tópico, você precisa ter criativos de remarketing para as pessoas que caíram no seu perfil, que viram ali o link na bio, mas ainda não te seguiram e nem agendaram. Você precisa ter esse traqueamento ali na sua aba, tá? De gestão de anúncios do Meta, olhando pelo Meta, tá bom? Pelo Facebook. Você precisa ter criativos, vídeos criativos falando com as pessoas que já caíram no perfil, mas ainda não agendaram. E aí, nesses vídeos, você vai falar com as pessoas literalmente sobre: olha, eu sei que você já viu meu trabalho, que você pensou em marcar uma avaliação. Vai ser um vídeo mais direcionado, já quebrando a objeção das pessoas. Então vai ser um vídeo muito voltado para quebra de objeção para quem te viu e não marcou. E aí esses anúncios, né, esses criativos para converter, né, esses novos seguidores, precisam também serem diversificados para que você não tenha um custo muito elevado com esse tipo de anúncio. Para vocês terem uma ideia, ontem eu assisti um vídeo, tá, de um dos donos da G4 Company. Para quem não conhece a G4 é uma escola, né, ali para empresários crescerem suas empresas, lideranças, processos, tá? Eles falam muito com esse nível de público com empresários. E um dos donos da G4, em uma entrevista, falou que a estratégia deles para não gastarem muito dinheiro com anúncio é estar sempre subindo 1.000 novos criativos. 1.000 novos criativos para que o valor pelo conteúdo não suba tanto e eles não paguem tanto em tráfego pago. Então, eu tô te falando da estratégia de uma empresa enorme que fatura alguns milhões, tá, no ano, né, e também nos meses. Enfim, eles são incríveis e são super grandes no assunto deles. Então, fica, né, a reflexão para nós. Quanto mais você tiver criativo, quanto mais você renovar os seus criativos, melhor será a conversão e menor será o custo que você paga
e para aquele conteúdo performar cada vez melhor. E agora nós vamos para o 7º e último passo dessa aula de hoje, a venda de todo santo dia no seu Instagram, já que você está chamando novas pessoas sempre para estarem te conhecendo, estarem entendendo quem é você, o que o seu trabalho gera na vida das pessoas, é através dos stories. Grave stories todo santo dia. Não interessa se faz chuva, se faz sol, se você está atendendo, se você não está atendendo, você deve sim estar mantendo o teu contato muito próximo da sua audiência. Eu digo que a nossa clínica pode fechar no final do ano, mas os seus stories trazendo o que você faz na vida das pessoas, o que você trabalha, você falando algo relacionado ao teu tema, não pode parar. Isso é ininterrupto, porque você está investindo um dinheiro para que as pessoas caiam no seu perfil. Então, se você não está produzindo bolinha ali nos stories, se você não está produzindo conteúdo para que essas pessoas literalmente virem pacientes, você está rasgando o seu dinheiro. Por isso que eu falo, quando você se coloca nesse lugar de autogerenciar, o dinheiro que você está investindo, como estão performando os seus conteúdos, você olha aquilo ali, no seu gestor ali de anúncio, e você fala, caraca, eu já investi no dia de hoje R$100 em anúncio, como que eu não fiz um story? Você mesmo se incomoda, você mesmo fala assim, nossa, eu tenho que ir lá gravar. Você não precisa de uma mentora aqui, né, que venha te falar, ei, doutora, vai gravar. Ei, ô Laiane, vamos crescer o teu Instagram? Vai lá, mulher, grava, faz o conteúdo. Você não precisa, porque quando você vê, né, você tem essa visão clara da tua central de anúncios e que você vê o tanto de dinheiro que você tá ali colocando, é dinheiro. E você vê que a sua conta tá parada, sem novos conteúdos, que o conteúdo tá ficando com um valor cada vez mais caro porque você não tá subindo novos conteúdos. Cara, isso te dá um start, você fica indignada e você vai imediatamente gravar stories. Você vai imediatamente criar, através da dica que eu dei a vocês aqui com o ChatGPT, novas ideias de conteúdo. É conteúdo infinito, gente. A inteligência artificial hoje está aqui para nos ajudar, para fazer com que a gente cresça de maneira mais rápida e ainda mais organizada e eficaz, porque a inteligência ela consegue nos dar muitos bons insights, tá? E se a gente pegar ali para lapidar a ideia de um conteúdo que você gostou do título, ele consegue criar o conteúdo inteiro para você. Inteiro. Então, esses são os 7 passos para você crescer o seu Instagram. E aqui vai depender da tua sede de fazer tudo que eu falei acontecer. Se você tiver com sede suficiente, Bia, eu quero crescer o meu Instagram, eu quero alcançar mais pessoas, eu quero entregar o meu trabalho para mais pessoas, porque o que eu faço é muito bom, eu sou muito boa no que eu faço, eu preciso ser vista para que dê certo, né, o meu faturamento no final do mês. Eu preciso só disso. Então, você tem uma aula magna para fazer isso acontecer. E aí, a sua sede, eu digo assim, o quanto de tempo que você vai demorar a colocar isso em prática, vai mostrar o quanto de tempo que você vai demorar para colher resultado. Vocês estão vendo na prática o meu exemplo. Tudo que eu dei nessa aula está acontecendo hoje na minha rede social. Em uma semana ou 2 semanas, no máximo, eu vou bater 700 mil seguidores. E, obviamente, isso impacta para que eu tenha uma agenda cheia. A minha autoridade vai lá em cima, novas pessoas me conhecem o tempo inteiro e eu tô toda hora fazendo novas avaliações, ou seja, começando novos tratamentos, novos protocolos. Então essa era a aula que eu tinha para dar para vocês. Eu quero muito saber a opinião de vocês, quero que vocês me falem ali qual dos 7 pontos fez mais sentido para você, o que você vai aplicar ainda hoje. É importante você entender que a sorte, né, as oportunidades te encontram quando você tá em movimento. Não vai ser quando você tá vendo série do Netflix que vão cair 10 mil seguidores para você no seu Instagram. A gente precisa se movimentar. E com a estratégia que eu tô te dando, com a tática que eu tô te dando, eu tenho certeza absoluta que é impossível dar errado. E você não precisa de gestor de tráfego para isso. Eu tenho certeza absoluta que você consegue clicar os botões, que você consegue olhar ali a tua performance, né, de cada anúncio que você subiu. Você consegue gerenciar isso com toda certeza. Revisitem essa aula e os pilares que eu passei aqui, tá? Eu acho que aqui tem muita coisa interessante para que vocês possam mudar, transformar a conta de vocês. E logo mais os resultados que vocês têm, tanto de agendamento quanto faturamento. E aí vocês vão me contando mais sobre isso. Fechado? Ó, viu que a aula ficou do jeito que eu falei, né? Surreal. Esses passos são passos importantíssimos. Se você não pegou todos os passos, me diz aqui se não deu vontade de entrar para o programa Elite. Com certeza tiveram ali alguns mistérios, alguns segredinhos que eu guardei só para minhas alunas, né? Mas faz o seguinte, já te falei, garanta logo, o seu link tá na bio. E essa é uma escolha que só você pode fazer para alcançar novos resultados. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Beijos e comenta aqui para mim nos comentários o que você achou dessa entrega e da minha didática para essa aula.